Bom, boa tarde, pessoal. Tá. Vamos lá. A gente vai falar aqui, né, sobre Zero Trust, Application Security, Cloud Security, né, com abordagem de nuvem, inteligência artificial. A gente está aqui com o Ronaldo, com o Guilherme e o Gabriel para falar sobre isso. Vamos começar aqui com o Ronaldo. Ronaldo, já há um tempo a gente está vivenciando aí uma rápida evolução, né, tecnológica, e a adoção de inteligência artificial tem moldado muitas iniciativas e projetos cada vez mais dinâmicos e complexos. Como você vê a adoção de uma estratégia Zero Trust pode ser integrada às outras práticas, como segurança de aplicação e de nuvem, para melhorar a segurança nesses cenários? Boa tarde primeiro, me apresentar público aqui, agradeço o convite lá. Eu tenho 24 anos de experiência em cibersegurança, fiquei numa telecom por bastante tempo, depois trabalhei no Itaú, né, na parte de auditoria, e aí vim fazer parte aqui da DOC. Trabalhei como integrador também em um determinado período, e hoje trabalho na DOC lá, sou diretor de operação de segurança na DOC faz 3 anos já. Né. Pegando o tema que você trouxe pra gente, que é muito interessante, eu sou muito a favor do Zero Trust. Né. Eu fui criado na infraestrutura, né, então o que eu prego com o time lá é Zero Trust. Quanto menor acesso, quanto menor confiança, menor a probabilidade de a gente ter ataque. Né? E como isso vai contribuir com a IA? IA para a gente hoje, para todo mundo aqui, é super inovador. Né? Tem desafios, provavelmente vamos ter desafios que a gente nem imagina que existem ainda, como o smartphone trouxe para nós. Né? Há 10 anos atrás, o que era o smartphone? Hoje é a nossa vida. Né? Então a gente pensa em segurança hoje bem diferente do que era. E é a mesma coisa. Então, como que nós de cibersegurança conseguimos viabilizar o negócio de uma forma que você vai ter menos problema, né? Vai trazer menos incidente para a sua empresa? Justamente, faz uma modelagem de ameaça, entende aquilo e aplica conceitos básicos de segurança. Zero Trust, não confie. Valide a autenticação, vê quem está chamando. Monitoramento, através do monitoramento, que é super importante. A gente tem uma estratégia de monitoramento na DOC que a gente dá muita viabilidade para o negócio. Né? A DOC hoje é uma empresa de APIs. Basicamente, a gente é relação B2B API. Então, como que a gente evoluiu com a segurança lá? Todo mundo aqui tem dificuldades, batalha todo dia para corrigir vulnerabilidades, para corrigir configurações de aplicação, tudo isso. Mas se você está restringindo quem está acessando, você está validando, você está checando, fazendo tripla checagem, o tráfego que está vindo, ele é trust. Então você vai conseguir dar um controle para o negócio, um conforto para o negócio, linkando com as outras apresentações, na parte de risco. Então você tem um apetite de risco, você consegue controlar aquilo através da sua abordagem Zero Trust. Né? Então eu sou muito fã disso, muito fã mesmo. O time ali fica até bravo comigo, tem bastante gente do time aqui, mas acho que a primeira coisa que a gente vai conceber um projeto, vai olhar, vamos fazer para o Zero Trust. Né? Hoje, um pouquinho antes, eu vi uma apresentação da Microsoft, ela falou que hoje ela sofre cerca de 30 bilhões de tentativas de ataques sobre senhas para ganhar acesso. Por quê? Porque se a gente for olhar, a maioria dos ataques de cibersegurança hoje começa por quê? Por uma credencial válida. Então, se você tem uma abordagem Zero Trust, você já mitigou 70% a 75% da sua probabilidade de ter um incidente com a IA. Então, é muito interessante isso, cara. Sim, concordo com muita coisa. Inclusive, falando da gente como executivo ali, no mercado, geralmente eu vejo muita gente querendo acesso, né? Ah, não, eu quero acesso administrador. Pelo contrário, eu sempre, no meu cargo, eu falava, não preciso ser administrador, eu preciso ser usuário, eu tenho que ter o acesso mínimo, e se eu preciso ser de administrador, eu preciso estar no momento certo. Então, esse é outro ponto, a gente também tem que olhar para os nossos acessos, né? Sim, com certeza. Boa. E aí vamos passar aqui no Guilherme. Guilherme, falando aí também de evolução, né, a gente tem a questão aí, um ritmo acelerado nas iniciativas de inovação tecnológica, especialmente com a ascensão agora de inteligência artificial e uso de computação em nuvem. A segurança de aplicações é um desafio sempre constante para a gente. Na tua visão, como que podemos garantir a segurança dessas aplicações e de forma que elas sejam resilientes ao evoluir junto com essas tecnologias emergentes no mercado?
me apresentando brevemente aqui, né? Hoje eu estou atuando como gerente de engenharia e arquitetura lá na B3. Sou responsável pela definição, né, de toda a arquitetura das ferramentas de cibersegurança, da implementação e também a operação de toda a nossa estratégia de cybersecurity. Quando a gente fala de segurança de aplicações, né, já vem na nossa cabeça uma miríade de ferramentas que a gente usa hoje, que a gente não consegue nem viver sem, para a gente ter escala, quantidade de código, quantidade de coisas que a gente precisa checar ao mesmo tempo, né? Entretanto, a gente, mesmo tendo essa diversidade de ferramentas, né, como é que a gente consegue montar uma arquitetura resiliente, como é que a gente lida com essa infinidade de tecnologias que estão disponíveis, né, para os times de tecnologia usarem, muita tecnologia nova chegando na nuvem, tecnologias como serviço, como é que a gente lida com isso, né? Então, eu refletindo aqui para trazer algo de conteúdo para vocês, eu falei assim, tem que trazer algo que o ChatGPT não traga, né? Porque tem muita coisa lá que, se você for perguntar de o que eu posso fazer para a AppSec, ele vai trazer um monte de recomendação boa já para você. Então, o que a nossa experiência traz lá, né? Se eu fosse condensar, né, o tema AppSec é muito grande, então eu escolhi um. Então, é o Shift Left, né? O Ronaldo comentou, né, Shift Left é trazer todos os nossos controles ou o planejamento máximo para o começo do projeto. É onde vai nascer o Zero Trust, é onde a gente vai planejar o Zero Trust, é onde a gente vai colocar nossos controles, né? Então, eu gosto de trazer um exercício com o time assim, um sistema, né, como é que a gente vai fazer fazer esse planejamento? Então, um sistema, ele executa exatamente conforme ele foi planejado. Então, por que ele dá problema? Porque a gente esqueceu de planejar alguma coisa. Então, o que é que eu tenho que planejar para que o meu sistema saiba se recuperar, ele entender que é um problema, que ele saiba como é que ele tem que se comportar naquele problema. Ele tem que se recuperar sozinho? Não tem, né? Então, esse é uma das bases que a gente usa para, né, estruturar a nossa estratégia de Shift Left, colocar os nossos controles no começo, né? Então, além de ter, né, essas ferramentas para te dar a escala e te dar a visão das vulnerabilidades, você tem que, né, passar a colocar essas ferramentas para trabalhar para você ser um habilitador e não só uma área que coloca bloqueios, né? Então a gente tem que usar ferramentas para colocar, para servir de guardrails, para viabilizar que os times de fato entreguem produtos, né? A realidade é que os times de desenvolvimento e produção, eles querem ter autonomia para colocar os sistemas de produção o mais rápido possível, né? Só que a gente tem que trabalhar com autonomia e tem que colocar para eles também as responsabilidades sobre segurança. Como é que a gente faz isso? Então, assim, trabalhar um pouco de cultura, colocar o Shift Left, né? Então, se você, né, assim que você dá autonomia para os times entregarem os projetos, né, mantendo as configurações dentro de um padrão. Precisa dessas ferramentas, não tem jeito, tá? Então, Guilherme, se você fizer a modelagem de ameaça e colocar as ferramentas, basta? Tá bom, já vou ser feliz? Não, né? Tem duas dicas aqui que eu posso dar para vocês, que são armadilhas que a gente acaba caindo durante a implementação, né? Então, a primeira, as ferramentas que vão te ajudar a analisar se as suas configurações estão dentro de um padrão, normalmente elas não vão checar se a sua arquitetura, a arquitetura da sua empresa, se a aplicação está seguindo a arquitetura da sua empresa. Ela vai até achar configurações erradas, mas será que está do jeito que a arquitetura da sua empresa foi planejada? Não esqueça que tem controles que estão embutidos na arquitetura, não é só uma configuração. E o segundo, invista tempo na homologação das tecnologias, né? Não ache que aquela tecnologia que entrou em GA há 2 meses já vai te entregar um nível de maturidade com todas as funcionalidades que você precisa, né? Então, se a gente fosse resumir, invista no Shift Left, faça um bom planejamento, tenha boas ferramentas, atue como habilitador, né? Use guardrails, habilite as ferramentas para que você consiga, de fato, trazer um benefício
e é uma experiência tanto para o desenvolvedor quanto para a infraestrutura, né? É assim que você vai conseguir, né, lidar com tecnologias novas e a velocidade que elas chegam, né? Fazendo uma modelagem de ameaça, usando as ferramentas, monitoramento, né? Bora. Complementando um pouco aqui, peguei fazendo um gancho com o meu dia a dia, né? Que eu acho que é super interessante, a gente faz muito bem. A gente seguiu essa estratégia que é monitoramento, né? É o que você falou, você vai pôr a ferramenta para te ajudar, ela vai ter uma curva de adoção, né? Só que quando você olha para o negócio, se você monitorar o negócio, você começa a pegar desvios de comportamento na camada transacional do negócio, você consegue identificar realmente o seu real risco. E aí trazer aquela necessidade de ajuste, de configuração, para dentro da ferramenta que ainda não está com a curva de adoção preparada. A gente faz muito bem isso para cyber, né? Na cyber, mas hoje, na parte de negócio, a gente faz pouco. Se a gente olhar o painel anterior, falou de fraude, está tendo muita fusão de fraude com segurança por conta disso, porque está olhando para o negócio, né? A gente aqui, hoje, quando eu faço parte do mundo financeiro, a gente tem uma rede de contatos muito boa. A gente sabe de incidentes que um simples monitoramento de negócio teria evitado a perda de mais de 100 milhões de reais. Né? Então, quando você põe um apetite de risco lá, você está monitorando, você sabe o perfil daquela aplicação, você sabe que todo o comportamento, ela desviou, opa, põe alguém para olhar. Né? E aí aquilo vai te trazer, vai te acender um sinal de alerta, gerou o alarmezinho de incêndio, você vai olhar e falar assim, opa, tem algum problema aqui. Aí quando você vai investigar, aquilo que podia ter virado um big problema, é um probleminha. Então o monitoramento do negócio hoje também, na minha visão, é muito importante mesmo. E para IA vai ser primordial. Esse tema que o Guilherme trouxe para a gente aqui é bem interessante, porque mostra o shift left, né? O shift left a gente vem falando há anos já sobre essa palavrinha, né? Mas na prática colocar isso para funcionar, né? Você conseguir ser preditivo e preventivo no início do seu negócio é o difícil, né? Então conseguir inserir segurança no negócio, acho que era um dilema que a gente tinha no passado. Hoje o negócio enxerga diferente, vê realmente o que é importante, né? O quanto é importante ter segurança no início, né? Para você de fato conseguir automatizar, estudar os casos de uso, nesse caso como o Ronaldo comentou, né? Ver o que está acontecendo, conseguir entender o seu negócio. Quantas vezes aquela API é chamada, quantas vezes aquele site é acessado, quando ele é acessado, e colocar essas regras, esses casos de uso na sua monitoração para conseguir sim ser preditivo ao risco, né? Só dando um complemento. Sim, e falando de monitoramento, observabilidade, a gente tem um desafio que é a gente monitorar o que não é esperado. E quando a gente fala assim, o monitorar que não é esperado é complicado pra caramba, porque depende da gente ter conhecimento do nosso negócio, ter conhecimento da nossa aplicação, para poder, documentação para poder, senão a gente não consegue. E monitorar o que é esperado não muda muito, né? Então, o monitorar, você conseguir ter observabilidade e alerta do que não é esperado é um baita desafio. É importante, assim, a gente nunca vai acertar de primeira, né? A gente não vai conseguir mapear todas as ameaças ou todos os cenários que a aplicação vai acontecer. É fundamental que a gente tenha, né, dentro do ciclo, né? Todo mundo já viu o ciclozinho lá do DevSecOps, então assim, tem melhoria contínua. Você tem que pegar os incidentes e retratar ele novamente, entrar, reavaliar, entender como aquilo vai modificar a aplicação, se eu preciso de fato aprender com aquele incidente, modificar ou não, ou só detectar. Então a melhoria contínua é chave para você conseguir fazer a modelagem de ameaça e de fato transformar cada vez mais sua aplicação numa aplicação resiliente. O que eu mais repito é PDCA, né? E quando a gente pegasse lá, a ISO 27001, agora a última revisão até tiraram, mas no começo na outra, até a penúltima, ela começava falando de PDCA, né? Enfim, então é PDCA, sempre. Bom, Gabriel, falando, né, desses avanços, né, o mercado de tecnologia está sempre em constante evolução. Para acompanhar esses desafios gerados por essas evoluções, surgem ferramentas e tecnologias novas todos os dias, né? Falando de segurança, pensando em Zero Trust, Application Security, Cloud Security, o que tem chamado para tecnologia no mercado nesse sentido para segurança? Legal. Primeiro, me apresentar aqui, né? Sou Gabriel Losky, trabalho no Banco BV, sou Head de Security by Design e Gestão de Acessos. É um prazer estar aqui com meus companheiros de dia a dia, né? Vamos dizer assim.
Quando a gente traz para o mundo de Zero Trust, né, e a gente olha o quadrante mágico do Gartner, né, eu acho que é uma curiosidade que eu vou trazer aqui, cibersegurança voltado à inteligência artificial foi eleito esse ano a nona tendência, né, dentro do mundo de cibersegurança, e para o próximo ano deve subir ali para a 5ª posição. Então, realmente, a inteligência artificial é uma coisa que está sendo bem investida e vai ser bem explorada, né, nesse meio, principalmente quando a gente fala aqui de AppSec, de CloudSec. Quando a gente olha também em investimento em cyber, que eu acho que é um gancho interessante de dizer, Gartner estima também que a gente deve subir 15% no próximo ano de investimento. Quando a gente olha para esse mundo de ferramental, né, o que não falta é ferramenta, né, inclusive a gente está num evento aqui com diversos de fornecedores, e a gente olha para Zero Trust, a gente tem ferramentas de destaque, né, no quadrante, né, como a própria Okta, Microsoft Azure, tem módulos também. Temos também a questão do Zscaler, que está aqui também. Eu acho que são ferramentas que ajudam você a navegar nessa questão de privilégio, né, e identidade, ajuda a identificar e traçar um plano para apertar essa porca, né, que a gente sabe que realmente, como o Ronaldo comentou aqui, acesso, dados, sempre por onde o atacante vai tentar explorar nesse mundo de chegar até um cofre de senha, coisa do tipo, né. Quando a gente desce para o mundo de AppSec, como o próprio Guilherme comentou aqui, é um mundo vasto, né? Então a gente tem ali o símbolo do infinito, né? Que todo mundo conhece, DevSecOps, e a gente tem dentro do planejamento, né? Ferramentas ou cultura, o AppSec fazendo forte o papel ali no dia a dia, e até a monitoração, a operação, como a gente comentou. Então tem diversas ferramentas dentro desse ciclo. A gente pode dizer aqui ferramentas como o Threat Modeling, né? Ferramentas de modelagem de ameaça gerando requisitos, e com isso você conseguindo ser preventivo ao risco no nascimento do seu negócio, da sua arquitetura. Depois a gente passa por análise SAST, DAST, MASP, e assim a gente vai evoluindo em segurança de código mesmo. Seguindo, a gente tem fotografias, ferramentas que ajudam nessa monitoração e automatização. Os próprios, né, pentests também ajudam aqui na esteira de DevSecOps para ser preventivo ao risco. Mas eu acho que toda ferramenta ela não seria o que é, né, se não tivesse pessoas e processos. Então, quando a gente traz para um mundo de IA, eu noto que o grande diferencial das ferramentas hoje em dia em DevSecOps é justamente esses módulos de IA. Então, ela está aprendendo o dia a dia, ela está aprendendo como o seu desenvolvedor desenvolve, como que você gera código e automaticamente dando soluções. Então, tem ferramentas muito interessantes, como o próprio Veracode, lançando aí uma ferramenta de prevenção, né? Então, ela tem um plugin que já, em tempo de desenvolvimento, ela já mostra para o desenvolvedor, opa, tem um erro aqui. Então, você não perde 10, 15 vezes, né? Não sei se todos sabem aqui, mas segundo o nicho, a gente tem lá, né? Que achar um erro em produção é 30 vezes mais caro, e a gente vai descendo aqui até a ideação do produto é 5 vezes mais caro. Então, por que não achar antes? Eu esperar dar uma falha e pagar uma recompensa, né? Então, é bem legal esse módulo, o que as empresas vêm fazendo, segurança em API também, tem muitas empresas vendendo ferramentas que entendem como o comportamento da sua API para mostrar para você, opa, chamaram uma API aqui zumbi que não é chamada há anos, né? Então, isso dá um desperte para o seu SOC. Então, eu acho que é isso, usar a IA ao seu favor, tentar descobrir e prever riscos, né, e não esperar acontecer para aí criar um plano de ação. Quando a gente fala em mundo de AppSec, é um mundo muito vasto aí. E em CloudSec a gente tem grandes players também, né, como a própria Orca aí, a gente tem também Prisma da Palo Alto, Google, AWS, então tem diversas ferramentas também quando a gente entra em CloudSec, pensando em olhar containerização, olhar riscos nessa parte de infraestrutura que a gente nunca pensou que teria, né? Quando a gente fala em infraestrutura, enquanto a gente fala de ferramentas ali de codificação de vulnerabilidades no seu parque, a infraestrutura bate 100 mil, 200 mil, é um absurdo, né? Então, e por onde vem esse malware, esse ransomware, esse ataque, esse exploit, né? Vem justamente via infraestrutura. Então, acho que esse novo mundo, entre chaves aqui, é justamente o que o pessoal vai realmente explorar, e eu acho que é o que a gente tem que olhar, mas trazendo a IA para o nosso jogo, né? Trazendo a IA ao nosso favor, para automatizar nossos processos, nossos scripts, nossas ferramentas de prevenção. Eu vejo 2 pontos aqui, né? Um é a IA, de fato, vai ajudar a gente a resolver os problemas mais rápido. Só que eu acho que ninguém ou pouca gente está com coragem de deixar ela resolvendo coisa sozinha ainda. Então, eu acho que é importante a gente estar de olho, as ferramentas estão usando, estão acelerando mesmo. E falando de ferramenta, né, a AppSec tem tanta ferramenta, a gente está usando tanta ferramenta para controlar a vulnerabilidade que a gente já precisa de ferramenta para gerenciar as ferramentas.
né, consolidar todas as vulnerabilidades que a gente pega em diversos pontos, né, infraestrutura, aplicação, bibliotecas, configuração, cloud, runtime. Então, assim, a gente precisa... hoje já existem ferramentas de mercado que, de fato, consolidam esses caras e dão para você o melhor caminho para você resolver, né, qual é a vulnerabilidade mais crítica que você tem que atuar primeiro, porque a gente está mergulhado lá num mar de locais que podem ter vulnerabilidades, falhas de configuração. E o segredo é a gente o quê? Priorizar as principais, as que vão gerar mais risco, e tentar trazer o viés de negócio, né? Porque às vezes você tem uma vulnerabilidade, as duas iguais, mas se está no seu principal sistema, é melhor você tratar lá primeiro do que num sistema que não é tão... né? Lógico, depende tudo da sua arquitetura e tal, mas essa é a importância da priorização. Bom, falando ainda nessa questão de desenvolvimento, eu acho que tudo na segurança é conscientização, né? Como vocês veem a importância da conscientização de segurança para o âmbito de desenvolvimento seguro? Legal. Para mim, eu vi um termo do presidente recentemente, ele fala assim, comunicação, né? A conscientização. E realmente, foi o que eu falei, segundo Nietzsche, quanto mais você descobrir, ou treinar, ou conscientizar, melhor vai ser. E realmente, a conscientização é uma coisa que vai te ajudar a evitar phishing na sua corporação, você consegue treinar com programas de Security Champion, por exemplo, todas as pessoas da sua corporação para entenderem de fato o risco, reportar o risco, viver e vestir aquela camisa de segurança, né? Então a conscientização é algo forte, é uma coisa que deve ser investida bastante em segurança, principalmente com essas questões, crescimento gigantesco de phishing, crescimento de atacantes, de insider. Então como que você faz um programa de conscientização que de fato ajude você a prevenir, a conscientizar e ajudar esse negócio a nascer seguro, né? Então quando você treina uma pessoa de negócio, né, a gente tem um programa de Security Champion muito bem elaborado ali, a gente não treina só o desenvolvedor mais. Há 2, 3 anos atrás a gente treinava só o desenvolvedor, porque é quem está codificando seguro. Hoje não, a gente capacita negócio, a gente capacita infraestrutura, a gente capacita arquitetura. Para quê? Eles fazem parte, eles mexem em aplicações e ferramentas no negócio. Então, mostrar o quanto é importante segurança na ideação, eu acho que é o sucesso para que a gente consiga, de fato, um Zero Trust. Para a gente conseguir na modelagem de ameaça, trazer todo mundo que está criando o sistema, né? Já colocar, embutir os controles e não ter aquela resistência, né? Eu garanto que vocês estão aqui já viveram isso, quando você dá um requisito e as pessoas não acreditam que aquele requisito precisa ser entregue, né? Eu uso um argumento assim, né? Quando você... Por que quando eu estou aqui te dando um requisito para deixar a aplicação mais segura, você duvida do meu requisito? Mas vamos trazer um exemplo aqui. Você vai construir uma casa, não no condomínio, na rua. E aí o arquiteto chega, monta a sua casa e ele fala assim, ó, vamos colocar um portão aqui na frente? Aí você fala, não, portão atrapalha. Portão, eu quero entrar na minha casa sem atrito. Eu quero poder entrar na minha casa rápido, sem segundo fator. Não. Então, você não fala isso. Por quê? Você entende a ameaça. Se você deixar sem portão, o cara vai bater direto na sua porta, entrar lá e tomar um lanche com você. Então você não desmerece o requisito de colocar um portão ou qualquer outro controle. Então, assim, as pessoas não estão lá querendo fazer de maldade. Elas não entendem as ameaças, né? Se você vai lá no centro de São Paulo e alguém fala para você, coloca a sua carteira no bolso da frente, você acredita e põe, porque você sabe que vai ter um batedor de carteira, você entende a ameaça. Então, é a mesma coisa para negócio, para cyber, para modelagem das ameaças. As pessoas têm que entender a ameaça para poder fazer parte do negócio e, de fato, implementar os controles que a gente está recomendando. Pegando aqui o gancho do Gabriel, você habilitar todo mundo, conscientizar todo mundo, você vai ter mais pessoas cobrando dev, pessoas cobrando projeto. Então, você aumenta seu braço de segurança, né? Porque aí o cara de negócio começa a ficar preocupado também. Então, é super importante mesmo isso, cara. É bem legal o que vocês fazem. Boa. A gente está acabando o tempo aqui, mas tem mais uma outra questão, só falando de cloud. Eu acho que vocês também já devem ter percebido, já ouvido isso, eu vou para cloud porque é mais seguro. E eu costumo dizer que hoje, não hoje, mas eu costumo colocar que o ambiente
on-premise ele é mais fácil de você garantir segurança do que cloud, porque cloud você tá ali, tá todo mundo subindo máquina, é difícil você ter controle. Você vai subir no on-premise, numa máquina nova, você consegue garantir que você vai usar uma Gold Image, uma imagem de confiança, com um padrão, com agent. Na cloud, se não tiver configurações de hardening na cloud, você vai ter várias pessoas subindo várias imagens, várias coisas fora do teu compliance. Vocês enxergam dessa forma também? Como que vocês tratam isso? Eu enxergo o cloud, ela tem a mesma segurança do on-premise, só que para nós, profissionais de segurança, quando o seu ambiente é 100% cloud, você tem maior visibilidade. Então, com as ferramentas aí, Orca, por exemplo, você tem visibilidade de todos os problemas que você tem na sua cloud. Então, você consegue priorizar tratativas, você consegue criar detecções, remediações automáticas diante daqueles maiores riscos que podem realmente comprometer seu ambiente. Então, na minha visão, é muito melhor realmente o ambiente de cloud, porque facilitou a vida do profissional. Né? Porque quando você vai no on-premise, é isso, demora mais, a máquina hardenizada e tal, mas também sobem buracos lá que você não fica sabendo. Né? E aí, para você saber, você vai ter que ter outras ferramentas que custam muito mais caro e vai demorar 1 ano de projeto. Na cloud, em 2 dias, 3 dias, com uma ferramenta aí de Cloud Security, você consegue ter visibilidade de todos os seus problemas e já priorizar o tratamento. Então, para mim, na minha visão, é muito melhor o ambiente de cloud para o profissional de segurança também. De segurança também. Bom. Acho que uma outra maneira de pensar é assim, a cloud, ela permite uma empresa que está começando hoje atingir um nível de maturidade de segurança muito mais rápido do que uma empresa que estaria começando, criando a sua própria infraestrutura. As ferramentas estão lá. Tem muita configuração, você pode configurar da maneira correta, só que também é muito fácil você configurar da maneira errada. Então, se você Esse não é o tiver, meu ponto. então, é muito fácil você ter um ambiente muito seguro, com a visibilidade, oferece essas opções, muitas opções. Só que, de fato, também a facilidade também vai para o outro lado. Você tem se você não tiver um bom controle, guardrails, um pipeline bem definido, e se você quiser dar autonomia para as pessoas colocarem coisas em produção ou no ambiente de cloud, você, de fato, pode ter problema de configuração de maneira muito fácil. Boa, muito bom. E eu acho que, além disso, né, você, com uma ferramenta cloud, você consegue, pegando o gancho do que o Ronaldo e o Guilherme falaram, né, você consegue ver tanto a postura e a maturidade que você tem de segurança, né, o quanto você precisa e no que você precisa investir ou atuar para trazer aquela melhor maturidade. Além disso, você consegue, de fato, centralizar e arrumar tempestivamente vulnerabilidades, né, de riscos críticos, altos, etc. Então, você consegue ter um só lugar, um só deploy, um só script, sem contar, como o Gustavo comentou aqui, você tem sim que ter uma auditoria muito plena e rápida, porque acesso, configuração, entre outras coisas. Boa. Pessoal, obrigado. A gente está chegando no final aqui do nosso painel. Queria agradecer vocês pela participação. E aí eu abro aqui os últimos minutos, se vocês tiverem alguma consideração final para fazer também. Legal. Só agradecer o pessoal que está aqui, pessoal de casa. Estou aqui também, se quiserem conversar depois sobre algum assunto, ou nas redes sociais, no LinkedIn, Gabriel Loski. E fico à disposição. Obrigado aos meus companheiros de trabalho aqui. Um grande abraço. Igualmente, pessoal. Acho que o Ronaldo também. Obrigado. Também fico à disposição para tirar dúvidas, pode me chamar no LinkedIn, falar um pouquinho mais de como que a gente aborda no dia a dia. Estou à vontade, estou aberto lá para compartilhar conhecimento. Boa. Obrigado, pessoal, pela presença aí.